paz, irmã Maria Lúcia. Vamos orar? Pai amado, bendito seja o teu nome. Glorificamos ao Senhor por essa semana que se encerra, esse sábado que vai se iniciando. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco a cada encontro. O Senhor nos tem ministrado a cada encontro. Nós temos uma gratidão muito grande no nosso coração por podermos desfrutar dessa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, pedir ao Senhor mais uma vez que o Senhor manifeste entre nós a tua presença, nos instruindo, nos edificando, nos fortalecendo a fé, para a glória do nome do Senhor. Pai, caminha conosco durante essa noite pelo texto bíblico, ó Deus, e ajuda-nos a entender melhor a Tua Palavra, a alcançar coisas que estão ocultas, aprender coisas que até agora não havíamos ainda compreendido bem. No nome de Jesus, esclarece-nos, ilumina-nos, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Ah, que legal, que bênção. Joia, Joana, bênção mesmo. Oi, Nath, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos meditar em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, começa dessa forma: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Bom, o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, estava tratando, dessa questão de não haver mais escravo, livre, grego, judeu, homem, mulher, porque todos somos um em Cristo. E se somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ele está sempre aqui nesse texto, ele está trazendo sempre a questão da lei para discussão. Essa carta, ela está baseada num problema que a igreja dos Gálatas estava enfrentando com relação à lei. Eles estavam voltando a comportamentos anteriores ao tempo em que começaram a caminhar com o Senhor. Então, a guarda de dias, de ritos, e todas essas coisas. Então, ele está explicando a função da lei. Em todo o livro de Gálatas ele vai trabalhar isso, qual a função da lei, qual o nosso relacionamento com a lei. Bom, aqui no capítulo 4, ele começa dizendo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, já que ele é herdeiro, mas ele é menor de idade. Então ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E aí ele vai dizer: também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Eu não sei se essa linguagem faz sentido para você, eu não sei se você tem alguma dificuldade com essa linguagem que ele está usando aqui, mas ele está conversando de forma metafórica, de forma alegórica, trabalhando a lei, os rudimentos da lei, o serviço da lei, e juntamente com isso ele está trabalhando também o resgate daqueles que estavam sob a lei para a graça.
Então, quando ele fala, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que acontece? O menor, ele é acompanhado por um tutor, por um curador. Ele é dono de todas as propriedades que o pai deixou. Ele é proprietário, então, de tudo que o pai deixou, é herdeiro, mas ele não pode administrar porque ele é menor. Então, ele poria tudo a perder. Para que ele não pusesse tudo a perder, então ele é entregue aos cuidados de um tutor, de um curador, até que ele chegue à maioridade e possa, então, administrar os bens que o pai deixou, os pais deixaram para ele, não é? Bom, quando ele sai dessa tutoria, então ele é emancipado, né? E agora sim ele se manifesta como filho do proprietário, ele se manifesta como o herdeiro, né? E agora ele vai tomar posse de todos os bens e começa então a administrar legalmente todos aqueles bens, já que ele alcançou maioridade, né? Bom, quando Paulo trata disso, ele está abordando alegoricamente o fato de estarmos antes presos à maldição da lei. Lembra que ontem nós estávamos, no capítulo anterior, estávamos conversando sobre o que significa estar debaixo da maldição da lei. Ou seja, se eu não sou capaz de cumprir toda a lei, então, já que eu não sou capaz de cumprir toda a lei, eu vou transgredir a lei. Quando eu transgrido a lei, então aí eu sou destruído. A palavra maldição é a mesma palavra para destruição, né? A palavra maldito é a mesma palavra para destruído. Amaldiçoar, destruir, né? Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que quando nós estávamos ainda debaixo da lei, a lei era essa tutora, a lei era essa curadora, né? Que acompanharia o mundo até a maturidade, até a plenitude dos tempos, quando Jesus se manifesta. Bom, quando vem a plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei também. E então nós passamos a ser filhos, porque a partir do momento que Jesus vem, cumpre a lei, ele resgata a nossa filiação. Então todos aqueles quantos o recebem como filho de Deus, são também feitos filhos de Deus. Amém? Então, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba. A palavra Abba é outra palavra para a palavra pai. Abba é pai em hebraico, tá? Então, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ok, amados? Então, talvez você dissesse assim, mas o Novo Testamento não foi escrito em grego, por que pai está em hebraico? Eu não vou saber te explicar por que a palavra pai está aqui em hebraico. Na verdade, até é de origem mais antiga, de origem aramaica essa palavra, tá? Mas ela significa pai, né? Assim como depois da vírgula vem pai de novo. Então, o nosso espírito, o espírito do seu filho que clama pai, pai, né? Então, nós não somos mais escravos, mas somos filhos. E se somos filhos, nos tornamos também herdeiros por Deus. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Aqui estava o problema dos Gálatas. Eles estavam voltando à prática dos rudimentos da lei.
Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Né? Então olha a grande preocupação do Paulo. Vocês não estão mais debaixo da escravidão da lei, no que diz respeito às cerimoniais, às leis cerimoniais, aos ritos. Isso não é mais necessário. Isso não é mais necessário, uma vez que Jesus cumpriu toda a lei e foi oferecido Ele mesmo como sacrifício em nosso lugar, não há mais a necessidade de rituais para recebermos remissão de pecado. Não há mais a necessidade de nos escravizarmos debaixo de ritos para sermos aceitos. O Senhor já nos aceitou em Cristo. Quando Ele nos vê cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. O nosso pecado foi tirado. Então Ele nos vê tão puros quanto vê a Cristo. Não há necessidade de se sujeitar de novo a toda aquela escravidão da lei. Não, você quer ter uma aliança com Deus, então você tem que se circuncidar. Você agora, toda vez que pecar, tem que levar um animal ao sacerdote, aquele animal vai ser morto. Acabou, não há necessidade disso. Então ele está dizendo, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Amados, tudo indica que em contato com os Gálatas foi quando Paulo começou a ter o seu problema visual. Ele teve um problema de acuidade visual. A visão do Paulo começou a diminuir, não é? É tanto que nós vamos ler uma das cartas dele quando ele fala: vede com que letras grandes vos escrevo, eu mesmo, Paulo, não é? Então, e ele fala é assim que eu assino, não é? Então, ele estava tendo um problema na visão, uma enfermidade acometeu a visão de Paulo, provavelmente algo que causou estranheza nos Gálatas, né, nos irmãos da Galácia, e ele está citando isso aqui. Provavelmente ele teve que ficar algum tempo em tratamento na Galácia ali, e os irmãos cuidaram dele, os irmãos estiveram com ele na enfermidade. E naquele tempo ele pregou o Evangelho, eles receberam o Evangelho, né? Ninguém teve nenhum sentimento de repulsa em relação ao apóstolo Paulo, né? E agora ele está falando, o que foi feito daquela exultação? Não é? Vocês seriam capazes de arrancar os próprios olhos para me dar. O que houve? O que aconteceu? Não é? Então, ele volta a dizer, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. O amigo é aquele que fala a verdade em todo o tempo. O amigo vai falar sempre a verdade, ainda que essa verdade doa, o amigo vai falar a verdade. E Paulo está questionando, eu me tornei inimigo de vocês porque falei a verdade? Não é justo isso que vocês estão fazendo, né? Aqueles que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Percebe? Aqueles que estão aí tratando vocês com tanta gentileza, não é? Ô meu irmão, amo você. Ô querido, ô querida, só o Senhor sabe e tal. Olha, o Paulo está dizendo, isso é falso. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que eles passem a ser o alvo do zelo de vocês. Paulo reconhece que os Gálatas são zelosos, amorosos, cuidadosos, mas ele está alertando aos irmãos da Galácia a respeito do comportamento destes que estavam aqui num nível de bajulação que ele muito gentilmente está dizendo que era obséquio, era gentileza, não é?
Mas ele está dizendo, olha, o que eles querem na verdade é que o zelo que vocês têm por mim se transfira para eles. Cuidado, cuidado. Verso 18, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então todo aquele zelo que Paulo via neles, ele estava dizendo, olha, isso é bom que prevaleça durante todo o tempo, não apenas quando estivermos juntos. Ele chega a colocar assim que as letras, as palavras escritas, não são capazes de expressar o sentimento que vai ao coração dele. Então ele fala, eu queria estar junto, porque então eu ia mudar o tom da voz nesse momento agora para falar com vocês, para vocês entenderem a perplexidade em que me encontro agora. Como estou assustado de ver esse comportamento em vocês. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas são coisas alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vamos fazer essa outra pausa aqui, O texto é curtinho e também a abordagem de Paulo é muito simples aqui nesse capítulo, Então, ele está falando a essas pessoas, que preferem estar debaixo da lei, preferem cumprir todos os rituais judaicos, Ele está dizendo, ó, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo. Assim como Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, nós temos que entender que o filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre é o filho da promessa, esse é o Isaque. Mas isso é alegoria, isso são figuras, isso são sombras, porque essas mulheres são 2 alianças, figuradamente falando. Uma se refere ao Monte Sinai, a aliança mosaica, a aliança de Deus com Moisés, essa é a lei, a Torá. A que se refere ao Sinai gera para a escravidão, esta é Agar. Então o filho de Agar foi... Quem foi o filho de Agar, irmãos? O irmão de Isaque, que nasceu antes, Ismael. O filho da Agar foi Ismael. Então, entenda o que ele está dizendo, porque são figuras. E às vezes o texto parece complicado, mas ele é muito simples. E eu espero não complicar aqui para você, tentando explicar um texto tão simples, porque é muito simples mesmo. Agar é o Monte Sinai. Então, lá na Arábia, corresponde a Jerusalém terrena, a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por quê? Porque está sob o regime da lei. Bom, mas já Jerusalém lá de cima é livre. Essa é que é a nossa mãe. Essa é que é a nossa mãe, a Jerusalém de cima. Essa é a nossa mãe. Veja, ele está tratando a Jerusalém como sendo temporal. E porque é temporal, ela escraviza, porque nos mantém presos no tempo. E nós não vivemos as coisas eternas plenamente presos ao tempo.
Então a Jerusalém atual escraviza os próprios filhos. Ela mesma está em escravidão, está presa à aliança do Sinai. Ela está presa à aliança mosaica, à Jerusalém terrena. Mas entenda o que Paulo está fazendo, irmãos. Ele está dizendo para nós que as coisas que estão para trás, e eu vou me referir a esse para trás como o Antigo Testamento, a lei, a Torá, essas coisas que estão para trás, elas se movem nesse tempo em que vivemos. Elas têm valor nesse tempo em que vivemos. Mas as coisas que vêm depois, na plenitude dos tempos, a partir de Jesus, têm valor eterno. Aqui nós precisamos diferenciar lei e graça. Nós precisamos diferenciar esse tempo da dispensação da lei, a tutoria da lei, a curadoria da lei, do tempo da maturidade, a plenitude dos tempos. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, nós vamos olhar para a sombra das coisas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para a essência das coisas, tá? Então, eu quero que você atente para isso. E é essa a abordagem de Paulo. A Jerusalém terrena é sombra da Jerusalém celestial. Está entendendo isso? Então, essa é a essência do que o apóstolo Paulo quer nos explicar, quer nos ensinar. Amém? Então, descansa seu coração, não entre em conflito, não entre em discussões a respeito de lei e graça, mas compreenda isso. Compreenda isso. A Jerusalém terrena é sombra da Jerusalém celestial, assim como o tabernáculo no deserto é sombra do verdadeiro tabernáculo nos céus. Amém? Então, a lei vigora para esse tempo terreno. A graça é como um trampolim que nos impulsiona para a eternidade. Amém, queridos? Então, esse é o entendimento que temos aqui a respeito desse texto, né? E ele vai dizer, versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, sois filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? Então essa compreensão é muito importante, irmãos, muito importante. A Escritura diz, lança fora a escrava e seu filho. Então lança fora o que é terreno, aquilo que está preso à terra, lança fora. Amém? Por quê? Porque o corpo não entra na eternidade. Esse corpo não. Para que ele entre na eternidade, ele terá que ser glorificado. Ele vai ter que passar por um processo de glorificação que vai ser assim, no piscar de olhos, né? Nosso corpo será glorificado e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Mas isso que é terreno, o que é terreno, não entra na eternidade. Tá? Então esse corpo terá que ser glorificado para viver na eternidade. E eu quero aqui colocar para você uma coisa. O viver na eternidade não significa sair da terra. Ok? Haverá novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desce dos céus. E ela vem para a terra. Entenda isso, querido. Entenda isso. Haverá acontecimentos, haverá fatos terrenos na eternidade. Haverá acontecimentos terrenos na eternidade. É isso que está escrito. É isso que nós lemos. Mas tudo terá que ser transformado. Por isso haverá novos céus e nova terra. Meu corpo não será desse jeito mais. Meu corpo será glorificado, assim como o seu. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Lança fora a escrava e seu filho.
Lança fora o que é terreno e tudo que a terra produz, porque aquilo que é terreno não herda com aquilo que é celestial. Esse homem terreno não pode possuir o que é celestial, não consegue, é uma questão de não caber nele. Aquilo que Deus tem para nós na eternidade é muito maior do que o que nós podemos suportar nesse corpo. Então, por isso temos que lançar fora a escrava e seu filho. Por isso a escrava não herda com a livre. Amém, amados? Glória a Deus, é maravilhoso, né? É tremendo. A abordagem do apóstolo Paulo no capítulo 4 é muito rápida. Então, não há muito o que nós comentarmos, mas precisamos deixar claro cada ponto desse aqui. E eu gostaria de ter segurança de que você ficou tranquilo quanto ao que ouviu, que você recebeu no seu espírito aquilo que ouviu, que você foi esclarecido, edificado. Eu gostaria de ter essa tranquilidade em nome de Jesus, porque às vezes a gente faz interpretações errôneas da Bíblia, há textos que a gente simplesmente não consegue entender, né? Há textos que a gente realmente não compreende, mas o meu desejo é que você tenha compreendido em nome de Jesus. O que é que o Paulo está querendo dizer? Gente, que negócio é esse? A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Como é isso? Como é esse negócio que a Jerusalém atual está em escravidão com seus filhos, né? Agar é o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha compreendido, né, essa alegoria que o apóstolo Paulo utiliza aqui para falar do plano terreno e do plano celestial. Amém? Ele não está condenando a lei, ele não está revogando a lei, ele não está amaldiçoando a lei, não é nada disso. Ele não está demonizando a lei, nada disso. Por favor, compreenda. Tá? Ele está dizendo, a lei é para aplicação em tempo terreno, mas nós já somos eternos. É por isso que ele diz, nós não estamos debaixo da lei, porque quando recebemos Jesus, nos revestimos de Cristo. Lembra do capítulo anterior? Aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo se revestiu. Agora, Jesus não é terreno, Jesus não é carne. Se ele não é terreno, se ele não é carne, ele é eterno, ele possui um corpo glorificado. E nós nos tornamos como ele. Então, você tem esse corpo que te aprisiona, daí a escravidão, a Jerusalém atual, é Agar, é o Monte Sinai, e está em escravidão com seus filhos. Isso é terreno. Isso nos escraviza, isso nos aprisiona, isso nos mantém na esfera terrena, na esfera do tempo. Esse tempo, Cronos. Mas nós nos tornamos eternos quando recebemos Jesus. E quando recebemos Jesus e nos tornamos eternos, então nós não somos mais desse mundo. Isso é tremendo. É misterioso demais, às vezes talvez seja alto demais para a nossa mente corrompida compreender, não é? Mas nós agora mesmo somos participantes da eternidade. Agora mesmo nós somos eternos. Agora mesmo nós acessamos o trono eterno do Pai. Agora, nesse momento. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos abençoe, nos conceda a sua graça, não é? E que nós tenhamos alegria de viver essa eternidade. Que nós tenhamos alegria de viver como herdeiro da promessa, como filho da promessa. Que nós tenhamos alegria de viver sob a maternidade da Jerusalém celestial. Amém? Aquela que nós temos que lançar fora a Jerusalém terrena, então nós temos que nos abster de tudo que esse corpo pede, porque tudo que ele pede é terreno. E assim, se existe corpo natural, existe corpo espiritual. E Paulo vai escrever isso aos Coríntios, e nós vamos ler e meditar na escritura de Coríntios também, nas cartas de Coríntios também, se Deus quiser, se Deus nos permitir, faremos isso.
Então, se existe corpo natural, existe corpo espiritual. O corpo natural nos aprisiona a este mundo e o corpo espiritual nos liberta dele. É por isso que o Paulo várias vezes disse que ele estava preso a esse corpo e que ele queria mais era ir embora, né? Ele queria mais era ir embora, ele queria se encontrar com o Senhor, né? Estar na eternidade. Esse era o desejo que ele revelava naquele momento. Não é simplesmente o morrer. Eu queria morrer. Não é simplesmente morrer, não. O nosso negócio não é morrer, o nosso negócio é assumir o nosso lugar na eternidade. Amém? Então, que a graça do Senhor seja sobre nós, que essa compreensão do eterno, né, esteja no seu coração, no nome de Jesus, e que você, em nome de Jesus, cresça nisso que você recebeu hoje, em nome de Jesus. Amém?